da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos, hoje as leituras do 16º domingo traz uma grande riqueza para nós. Fala da figura do bom pastor. Parece que a leitura de hoje também é o dia especial para o sacerdócio. A figura do bom pastor é uma figura emblemática para o povo judeu, marcada por uma trajetória, por uma história, desde o profeta Zacarias, Ezequiel, também Jeremias e muitos outros falaram sobre a figura do pastor. E até mesmo a igreja, no tempo moderno, agora no século XX, nós vimos algumas aparições que são acolhidas, algumas pela igreja, outras ainda que não foram oficializadas, mas não significa que nós não podemos crescer com a sua mensagem, como a figura de Fátima, com os 3 pastorzinhos. O que tem a ver essa figura também para nós, os cristãos? Não somente para o sacerdócio, mas com cada pessoa. Somos chamados também a pastorear. A figura do pastor é essa figura zelosa, que cuida de um rebanho. E tem muitas características, sempre está à frente, sempre conhece as suas ovelhas conhecem o seu pastor, ela sabe o seu nome, sabe as características de cada uma delas. O pastor conduz, o pastor alimenta, o pastor protege contra os ataques de vários animais, serpentes, escorpiões, lobos, leões. E aí nós encontramos a figura do rei Davi. Mas ele é rei, mas também é pastor. Há uma mudança nessa relação de pastor, profeta e rei. Claro, cada um com a sua característica de governo, aquele que governa a nação, aquele que alimenta o seu povo com a palavra, que é uma palavra de esperança, a palavra da verdade, que são os profetas, e o pastor que zela pelos oprimidos, pelos fracos, por aqueles que não têm voz. Hoje também nós somos convidados a ser pastores, porque cada um de nós somos batizados, somos filhos de Deus. Me faz menção um documento da igreja, Catequese Tradendi, e ali que o início do documento fala da autoridade do pastor, que é dado de modo ordinário aos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos, mas também cada batizado. E ali em Mateus 28:16, versículo 20, vai dizer: Nosso Senhor, me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ensinai-vos a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o primeiro ensinamento da igreja, que nos tornemos filhos de Deus. Isso é muito importante. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, vamos ter 2 batismos daqui a pouco. Quando nós ungimos a pessoa que será batizada, a criança, o adulto, o jovem, com óleo pré-batismal, nós a consagramos como sacerdote, profeta e rei. E poderemos dizer, pastores, também são pastores. São chamados a pastorear, a ter um cargo amanhã de liderança. Somos chamados a ser líderes também na nossa igreja, a ensinar. Para isso eu preciso deixar ser formado pela igreja, pelos seus ensinamentos, pela sua doutrina, pela sua catequese, e de modo tão especial por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, hoje o profeta Jeremias está falando dessas ovelhas que foram abandonadas, dispersas do rebanho,
de suas pastagens. Por que foram dispersas? Porque o foco, o centro, não era mais o seu Senhor, mas era Ele mesmo, seus próprios interesses. Temos que ter atenção. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida. E por isso a promessa de Deus é que vai reunir esses maus pastores, pagarão pelas suas más ações, e Deus vai promover uma nova casta, uma nova forma de pastores que possam conduzir o seu povo novamente para o redil, para o caminho. E uma promessa de um novo rei, um rei eterno, cheio de justiça, que vai tirar do nosso coração o medo, a insegurança, a dor, o sofrimento. E esse pastor eterno é nosso Senhor. Ele nunca se intitula como rei, nunca, nem como profeta, mas ele se intitula como pastor. E hoje Deus também nos convida a pastorear no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos lugares de relação dentro da comunidade cristã. Deus nos convida a sermos diferentes, a dar um passo a mais na nossa fé. E o Evangelho quer nos ensinar hoje, primeiro o diálogo, a confiança. Os discípulos foram lançados a uma prova, a uma missão. Jesus, ele ordenou que os discípulos saíssem de 2 em 2, uma forma específica missionária, muito simples, facilitadora. Deus quer facilitar a nossa vida, não gosta de coisas complicadas. Primeiro, que um seja parceiro um do outro, seja amigo, seja companheiro, ajude, seja um alicerce, uma coluna de apoio. Nunca saia sozinho. Fala isso para os casais, né? Por que uma pessoa que casou, marido e mulher, quer viver a vida de antes, de solteirão, de solteirona? Não, faça tudo com seu esposo, com a sua esposa. Vocês são uma só carne. Um exemplo. Uma vida simples. Não levem muitas coisas para a vida, tantos problemas. Quanto mais nós temos, mais preocupações teremos em manter, em fazer as coisas materiais, o que possuímos, crescer, e esquecemos do fundamental, de estarmos, como diz o Salmo, em boas pastagens, tranquilos, sossegados, né? Em boa companhia, na mesa do Senhor. E até mesmo esquecemos dos nossos irmãos e dos nossos amigos, porque eu estou preocupado com o meu trabalho. E é isso que o Evangelho também vai falar isso para nós, o ativismo no trabalho. Temos que ter atenção também em relação a isso. Voltemos, o Evangelho, Jesus convida-os de volta, e eles querem partilhar, abrir o seu coração. Precisamos tirar o medo do nosso coração, esse muro de separação, as divisões, as etnias, os preconceitos, as classes. A igreja nunca trabalhou a favor disso, mas eu falo de algo muito minucioso, escondido dentro do nosso coração. Eu não falo dessas lutas políticas de classe que eu estou dizendo, não, que nós ouvimos aí pelos meios de comunicação. Eu falo de umas lutas interiores em relação ao meu irmão, minha irmã, sanguíneo mesmo, na minha comunidade, a minha relação esposa, marido, mulher, filhos, primos, no trabalho. Esse muro de separação Deus rompeu. Pelo seu sangue, pela cruz, a inimizade acabou. O medo afasta de Deus a amizade que nós devemos ter com Ele. O medo nos dá impossibilidade de nos aproximar, de nos lançar, de nos abrir o nosso coração a quem nós devemos confiar, que é nosso Senhor, o nosso maior amigo e o fundamental das nossas vidas. Pois Jesus acolhe os discípulos alegremente e olha como bom pastor a dor, o sofrimento, as dificuldades, os erros de suas missões, os acertos. Jesus, o que Ele quer?
Ele quer que você continue. Levante cabeça, tenha boa disposição, cresça, tenha um progresso, desenvolva. Mas Ele vê também a nossa necessidade física, o momento do descanso, e convida os seus discípulos, sozinhos, uma predileção especial, não somente para o sacerdote, para o bispo, mas para cada batizado, a se retirar com Ele, ir para um lugar deserto, separado. Como é necessário a gente, muitas vezes, parar um pouco, para meditar, para refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, aquilo que nós fizemos no decorrer da semana, do mês, do ano, ou também de toda a nossa vida. Há coisas, meus irmãos, isso é muito sério, há oportunidades da nossa vida que vão passar e não voltará mais. Ou nós abraçamos aquela oportunidade que Deus dá nas nossas vidas, ou perdemos ela para sempre. E a oportunidade de estar com o Senhor, cada vez que eu tenho essa opção fundamental na minha vida, de estar com o meu Senhor, eu sempre irei ganhar. Algo Deus tem a proporcionar para você, para a sua família, para os seus negócios, para o seu trabalho, para a sua saúde, de modo extraordinário. Pois Jesus olha para essa necessidade e sai com os seus discípulos. Hoje Deus também Ele quer te convidar a se retirar. Não para ir em um deserto cheio de areia, de pedra. Não, o deserto também, que nós percebemos, nós vemos, é só areia, só pedra. Não, há oásis no deserto. Temos que encontrar o nosso oásis no deserto. E se nós não encontramos ainda o oásis no nosso deserto, nós temos que fazer com que floresçam oásis no nosso deserto, que é a presença de Deus. E é algo maravilhoso para nós, os católicos, que o evangélico não tem, o espírita não tem, o hinduísta, o budista, mesmo que eles façam meditação muito melhor do que nós, mas o foco não é correto, porque eles buscam somente a si mesmo, uma auto-regeneração, uma auto-evolução, uma auto-redenção, porque eles não creem no Redentor, no Cristo que morreu por cada um de nós. Eles acreditam na transmigração da alma, na reencarnação, então eles têm que auto-evoluir. É um aniquilamento de si mesmo para virar o Brahma, o nada. Não. Deus te quer por inteiro, o seu eu, a sua alma, o seu corpo, a sua vida, a sua consciência, a sua razão voltada para Ele, a sua humanidade integral, inteira para nosso Senhor. Portanto, o católico tem algo que ninguém tem, nenhuma religião, nenhum lugar no mundo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Na Eucaristia, me dá muito pesar quando expomos os Santíssimos nas nossas igrejas, independente de qual paróquia, qual dia que seja, e temos que estar insistindo, procurando grupos para que possam fazer a sua adoração, pelo menos 15, meia hora, 1 hora de adoração diante de Jesus. Onde está a nossa consciência de quem é Jesus, o amigo que é Jesus, que quer nos convidar a estar com Ele no seu deserto, que é um florescer de bênçãos, de graças para a nossa vida. E é somente o católico que tem a oportunidade de estar na presença de Deus e alimentá-lo em cada domingo com seu santíssimo corpo, alma, sangue e divindade. É Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Isso é a doutrina da igreja. Jesus não está aqui só como um símbolo, como um espírito de Jesus. Não, Ele está inteiro e Ele te quer por inteiro, totalmente para Ele. Esse é o convite que Deus está fazendo para você hoje, neste domingo, a se retirar, a deixar o ativismo do trabalho. Mas, infelizmente, quando nós queremos o descanso no final de semana, nós não vamos para a fonte que é nosso Senhor. Buscamos todos os meios, Netflix, série, futebol, a cervejinha, o bom churrasco, que ninguém gosta, né? Um bom churrasco no final de semana, isso é maravilhoso. Coisas lícitas, mas infelizmente roubamos muitas vezes o tempo de Deus, tão precioso. Gastamos com coisas tão fúteis
nas redes sociais, com fofoquinhas, né? Com videozinhos, com tantas coisas que não nos levam para Deus, fora o pecado da internet. Deus quer te chamar para ter um foco, uma consciência mais profunda do que se retirar. Temos medo, às vezes, do silêncio. Deus nos convida, às vezes, a fecharmos a porta do nosso quarto, entrar no nosso coração, no nosso interior, nesse tabernáculo da nossa alma, onde Deus habita, onde seu Espírito habita. Deus te convida no dia de hoje a esse retiro, a tomar essa consciência da sua presença. Mas é preciso uma boa disposição, se lançar, ir ao encontro dele, fazer uma pequena visita ao Santíssimo durante a semana, começar a procurar se concentrar. Quantas pessoas não conseguem se concentrar na Santa Missa? Não suporta o silêncio. É importante. Mas olha só, diante dessa realidade toda, é impossível esconder-se quando há uma mudança em nós. A luz brilha quando há algo diferente em nós. Não por você próprio, ninguém tem luz própria. A luz vem de Deus. E todos os discípulos já eram todos conhecidos. Era impossível não ser conhecido como discípulo de Jesus. Até mesmo Pedro, quando nega Jesus, não, tu estava com ele, empregado ali, falou, não, você é um deles. Eu falo, não, sou não, é assim, não tem como esconder. Você pode mentir para si mesmo, inventar um monte de coisa, você pode mudar a sua roupa, você pode botar um disfarce, algo em você já é diferente, por causa da presença de Deus na sua vida. Jesus se retira com os discípulos, quer lhe dar o descanso, mas ele se comove, tem comoção, porque eram como ovelhas sem pastores. E ele se põe a trabalho, a ensinar, a evangelizar. Ensinar e pregar o reino é o mesmo. Deus também te chama a ser generoso hoje. Onde eu posso pastorear na minha vida, em mim mesmo, também aos meus irmãos. Sair da sua área de conforto, do seu egoísmo e se lançar. Sempre, quando nós nos doamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre haverá um refrigério, haverá um oásis na nossa vida, no nosso coração. Sempre haverá um descanso, sempre haverá uma água verdejante que nos sacia. Sempre haverá uma força do cajado do bom pastor. Sempre haverá uma mesa farta, mesmo diante das tribulações e dificuldades dos nossos inimigos. Sempre haverá um lugar de descanso e de paz eterna em nossas vidas. Hoje Deus também nos convida a deixar o ativismo e deixar o falso descanso de lado. O descanso em Deus. E a caridade fraterna, como dentro das nossas comunidades cristãs, precisam haver essa colaboração, esse entregar-se. Porque fulano não quis fazer, eu também não vou fazer. É função dela. Deixa para que ela resolva depois com o padre, na sacristia, como ministro, no ministério de música. Fulano não quis ir, é o dia dele, então eu também não vou me oferecer para servir. E assim a nossa igreja vai se desfalecendo, vai ficando para trás, enquanto muitos estão crescendo, como as igrejas evangélicas, em técnicas, oratória, tecnologia, falam muito bem, falam melhor do que nós, talvez não tenham o conhecimento que nós temos, a doutrina, mas estão arrastando, oferece coisas maravilhosas que todo mundo quer, que não quer ter um bom salário no final do mês, né? Grandes igrejas, grandes negócios para a nossa vida, mas aquele que nos dá a verdadeira paz, aquele que nos dá a salvação, aquele que traz para nós o conforto da nossa alma, o oásis no meio do nosso deserto, é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vimos que os discípulos abriram os seus corações, quiseram partilhar de suas vidas. Eu pergunto para vocês, pergunto para mim, quanto tempo eu não faço uma boa confissão também com Jesus?
uma confissão desse bom pastor que quer carregar as nossas dores, as nossas feridas. Às vezes, os grandes problemas e dilemas da nossa vida não estão na falta de trabalho, na falta de dinheiro. O grande problema nosso não está nos problemas familiares, na separação. Começa na falta de intimidade, de comunhão com Deus, uma boa confissão. As portas vão se abrir, né? O deserto vai acabar da nossa vida. E aí nós nos encontraremos com esse bom pastor que quer sempre nos carregar no colo e nos chamar pelo nosso nome, de modo tão carinhoso, e não nos deixar faltar nada, porque Ele é, de fato, o verdadeiro e eterno pastor do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,